Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre essa mala de ferramentas da Tough Built, a Rolling Massive Mouth. Eu vou explicar para vocês toda a tecnologia e detalhes que a Tough Built colocou nessa bolsa e descobrir quanta ferramenta cabe dentro dessa bolsa de tamanho grande. Então vamos para o vídeo. Esse é o modelo TB-CT6114, que significa que ele é compatível com a linha ClipTech, possui as rodas e a haste telescópica para movimentação e é do tamanho L. O interessante dessa mala da Tough Built é que na verdade ela combina características de uma mala rígida com uma bolsa de tecido. Ou seja, tirando aqui esse papelão, você consegue ver toda a estrutura rígida e os bolsos flexíveis de tecido aqui na frente. Observa que mesmo vendo muita parte em tecido, toda a parte estrutural da bolsa é composto por esse plástico rígido. O material plástico utilizado pela Tough Built, ele é um composto de um plástico PP, de polipropileno, e o HDPE, que é um polietileno de alta densidade. Todos os dois plásticos são de alta qualidade e trazem extrema resistência. A título de referência, o HDPE ele é o plástico utilizado naquelas grandes garrafas de água de mais de 20 litros. Esse tipo de plástico ele também é atóxico, tolerante ao calor, resistente aos impactos, além de ser reciclável. É um tipo de plástico onde força não é um problema. E essa bolsa consegue suportar até 68 kg de peso. Observa como toda a estrutura da mala é feita de um único molde e é extremamente firme. Você consegue ver que o compartimento para a haste telescópica ele é moldado dentro da estrutura e recebe esses reforços tipo viga traseiros. E um ponto interessante da construção dele é que por ele utilizar parafusos, ele pode receber um reparo caso haja algum defeito. A haste telescópica possui uma trava que só libera ao apertar o mecanismo. A alça, quando aberta até o final, tem um tamanho total de 66 centímetros. Falando sobre as rodas, uma das grandes vantagens que essa mala tem é exatamente o tamanho da roda. Ela é classificada para qualquer tipo de terreno e por isso ela tem uma roda grande, com um perfil alto e usa uma roda com esses gomos e não uma roda lisa. Essa roda tem um tamanho total de 6 polegadas ou 15 centímetros e ela é presa num eixo com rolamento, independente dos dois lados. Quando você gira uma, a outra não se mexe. Mas o eixo principal é o mesmo de ponta a ponta. Quando eu giro só ele, observa que lá do outro lado, de alguma certa forma, ele se mexe. Aqui também há atenção para o uso de componentes comuns, permitindo que ele possa ser reparado. Ainda falando da estrutura, a Tough Built adicionou uma barra metálica presa na estrutura plástica, por meio de rebites reforçados, onde é para ser colocado o sistema ClipTech. Inclusive essa bolsa já acompanha um clipe junto com ela. O objetivo dessa barra é para que você traga o seu cinto e pendura ele aqui na frente para algum apoio ou ajuste rápido. Como a barra é longa, você também pode colocar outros clipes, caso você deseje. A primeira coisa que você deve estar pensando é que ao plugar ele aqui na frente, você perde acesso às ferramentas que estão nos bolsos aqui atrás. Mas a Tough Built pensou esse sistema de uma forma muito inteligente, onde os clipes estão soltos. E você simplesmente pode empurrar ela para um lado ou para o outro e ter acesso aos bolsos. E pelo clipe ter esse formato, ele projeta a bolsa à frente. Isso significa que se eu colocar um alicate aqui na parte de trás, a bolsa passa aqui na frente, sem nenhum tipo de impacto. Todos os dois estão bem acomodados. Mas uma outra funcionalidade interessante que eu percebi nessa barra posicionada aqui na frente, é que quando você está com essa mala muito cheia, e você está sentado, por exemplo, num banco de frente para ela, você às vezes quer aproximar a mala de você. Então você pode encaixar sua mão aqui de baixo para cima, levantar um pouco ela e fazer uma movimentação mais precisa. Agora vamos falar aqui dos bolsos em tecido. Geralmente as malas rígidas com roda não possuem nenhum tipo de compartimento aqui na parte externa. E isso limita a facilidade de acesso a pequenos objetos de forma rápida. A Tough Built então teve a grande sacada de juntar as vantagens de uma bolsa em tecido com a estrutura de uma mala rígida. Essa combinação de uma estrutura rígida com possibilidade de bolsos de tecido é tão desejada que eu encontrei um canal no Instagram que recortou essa parte frontal de uma Tough Built e colocou numa caixa da Milwaukee. Todo o tecido é feito no mesmo nylon utilizado nos porta-ferramentas deles, o nylon 1680D, que é extremamente resistente e durável. Eles também se preocuparam em colocar uma camada interna no bolso de impermeabilidade. Todos esses bolsos externos, eles têm essa proteção. E por mais que ela tenha muitas partes em tecido, ela é classificada como resistente à água. Ela possui 4 bolsos menores aqui na frente, que ficam dentro de 2 bolsos maiores. Todos eles têm exatamente as mesmas dimensões.
A profundidade desse bolso é de 14 centímetros e desse maior a mesma coisa. Ou seja, na verdade, esse bolso só está deslocado um pouco mais para cima. De largura, eles possuem mais ou menos 5 centímetros e o bolso grande 13 centímetros. E de profundidade 2,5 centímetros e puxando bem esse bolso, em torno de 4,5 centímetros. Para ter uma noção melhor, dá para pôr uma PH3 aqui e uma PH2 que você consegue colocar ela até o final. Outros objetos como alicates grandes também encaixam aqui nesse bolso maior. Porta-bits um pouco maiores também encaixam aqui sem problema. Ou outros suprimentos. Aqui na lateral direita você tem mais 4 bolsos. A altura desses bolsos é praticamente a mesma. 14 centímetros e 14 centímetros. Os bolsos menores em torno de 10 centímetros. De largura 6,5 centímetros, 4,5 centímetros e de profundidade 3 centímetros por 2 centímetros. Esses bolsos laterais eles são muito bons para você colocar objetos como, por exemplo, essas chaves maiores. Elas também cabem aqui nesse outro bolso, que é fundo até o final. Outros alicates, inclusive VDE, também podem entrar nessa parte. E lanternas aqui nessa outra lateral. Facas e lâminas também encaixam aqui muito bem. Aqui nesse bolso menor na frente, você pode encaixar uma faca ou até um detector de tensão. E esse outro bolso aqui na frente, ele possui um espaço para que você possa colocar alguma identificação, caso você queira, da sua bolsa, ou alguma identificação obrigatória para entrada em alguma localidade. Do outro lado da bolsa, ela tem mais um grande bolso e o porta-trena. A estrutura do porta-trena é muito bem construído e encaixa com facilidade. Esse bolso maior, ele pode ser usado para coisas que sejam um pouco mais largas. A altura desse bolso é de 14 centímetros por 9,5 por aproximadamente 2,5 centímetros. Chaves de boca também podem ser colocadas aqui nessa lateral. Ou também um kit de chave Torx. Esse é um bolso que não abre muito para fora. Caso seja algo muito grande, o ideal é usar os bolsos da frente. Ainda aqui na lateral, a Tough Built incorporou esse porta-fitas em nylon e com esse gancho de liberação. Você insere as suas fitas e puxa esse mecanismo e prende. Todo o sistema é metálico. A mala também conta com esse gancho metálico para você prender o que você quiser. Agora vamos para a parte principal da bolsa, que é a tampa superior e a parte interna. Como ela é uma mala e uma bolsa, ela possui as alças de uma bolsa. Observe que o acabamento é acolchoado e possui uma espécie de neoprene para um melhor conforto. É através dessas duas alças que a bolsa é levantada. Mas aqui embaixo ela também tem 2 espaços para caso você queira pegar a bolsa por baixo. Aqui na tampa superior, ela possui esses 2 velcros que têm o objetivo principal de, ao serem puxados, amarrar essa parte superior quando a haste estiver levantada. Isso faz com que a tampa superior fique sempre aberta e fixa. Mas você também pode utilizar esse sistema para prender aqui as alças enquanto você estiver, por exemplo, durante um transporte. Assim as alças não ficam sacudindo. Nesse cenário, é claro, a bolsa não consegue ser aberta. E agora vamos para o grande diferencial dessa bolsa no mercado, que inclusive é patenteado pela Tough Built e que dá origem ao nome Massive Mouth. O sistema do zíper ele é muito robusto e bem construído. Observe o tamanho do zíper e um ponto interessante é que ele é feito na diagonal para facilitar a abertura e o fechamento. E quando aberto, ela dá essa visão ampla de tudo que tem dentro da bolsa. Ao contrário de outras bolsas do mercado, que tem o zíper no meio, quando você abre uma das tampas para o lado e outra para o outro, quando você tenta enxergar o interior da bolsa, uma das tampas atrapalha a sua visão. Com esse tipo de abertura, você tem um plano maior de visibilidade sem interferir no espaço interno. Essa abertura aqui tem 15 polegadas, 38 centímetros. Toda essa parte superior ela é feita em tecido, mas é um tecido muito firme e rígido. E aqui nas laterais, ela possui uma espécie de uma estrutura para manter essa formação. Ainda aqui na tampa superior, você tem um bolso interno, que também é descrito na patente, onde você pode colocar alguns itens que você quiser. Toda a parte interna também é revestida no mesmo nylon, só que na coloração cinza. Aqui em volta você observa os rebites de alta resistência e qualidade que a Tough Built utiliza. Ela possui 9 bolsos internos, considerando um bolso aqui maior, onde você pode, por exemplo, colocar uma bateria de 5 A ou até maior, sem problema. O bolso da bateria tem 12 centímetros de altura, por 10 de largura e 9,5 de profundidade. Esses bolsos possuem de altura 14 centímetros nesse maior, 12 centímetros nesse interno e 14 centímetros
nesses menores. A largura desse bolso é em torno de 7,5, no do meio por 8, e desses menores 3,5 cm. E de profundidade 5 cm, 4 cm e em torno de 2 cm. Aqui você consegue ver a bolsa com algumas ferramentas encaixadas. Observa que mesmo chaves grandes colocadas nesse espaço, a bolsa ainda fecha sem problemas. E os bolsos são bem generosos para guardar as coisas. O modelo XL conta ainda com bolsos grandes aqui na lateral. A bolsa tem um tamanho interno de 38 cm de comprimento, aproximadamente 30 de largura e em torno de 35-36 de altura. A capacidade volumétrica especificada pela ToughBuilt é de 60 litros. Agora vamos adicionar aqui as ferramentas elétricas. Eu coloquei algumas ferramentas aqui dentro, mas elas não têm um objetivo aqui agora específico de algum trabalho. É mais para ilustrar o tamanho da capacidade. Abrindo aqui, vocês já conseguem ver, aqui na parte de cima, as luvas, o tool check até com a caixa, algumas ferramentas elétricas e algumas chaves manuais. O interessante de você usar o sistema da ToughBuilt é que você pode trazer o seu porta-ferramentas já montado e ao chegar no local, você tira ele, pluga ele aqui ou no seu cinto e já pode sair para o trabalho. Ou caso você queira montar ele na hora, você simplesmente pluga ele vazio e utiliza esse espaço para você ir colocando as ferramentas. Ainda aqui na parte interna, você tem um porta-ferramentas Vera2Go da Vera, com as chaves isoladas e o kit de hastes isoladas, uma trena da Calop, o porta-parafusadeira e a parafusadeira de 18 volts da Makita, que da mesma forma nesse kit poderia ser encaixado no lugar desse aqui, ou você colocar um outro clipe aqui na lateral e ficar com os dois. O interessante é que eles ficam suspensos o suficiente do chão para não encostar. Ainda aqui dentro, a bateria, que poderia ser uma bateria extra, já que uma outra poderia estar montada na parafusadeira. Um kit da DeWalt de pré-furo, mas que poderia ser um porta-bits. Uma outra parafusadeira de 12 volts da Makita. E o carregador de 18 volts. Um dos pontos que é muito interessante no modelo L e no modelo XL é que eles têm a mesma altura, a mesma profundidade, só muda realmente a largura. Então, se você precisa de mais espaço lateral, bem provável a XL seja melhor. Mas eu vou mostrar agora para vocês uma coisa interessante de como essa altura faz uma diferença. Esse kit de brocas da Bosch, ele cabe aqui dentro. Observa como ele cabe em pé certinho e ainda sobra espaço para mais coisa. E lembra que esse é um kit muito completo. Caso você precise levar esse kit da Irving, ele também cabe aqui dentro. Ou seja, a maioria desses cases básicos seguem mais ou menos uma mesma altura. O fato dessa tampa superior ser flexível ajuda também em pequenas variações, coisa que uma tampa rígida não ia permitir. Você jamais fecharia isso aqui numa mala 100% plástica. E agora vamos para as conclusões finais. Sem dúvida, assim como outros produtos da ToughBuilt, essa mala é de extrema qualidade. A robustez e construção dela são incríveis. E o que eu gostei nessa mala de tamanho L é exatamente o fato dela ser compacta, mas ao mesmo tempo caber muita coisa por ela ter altura suficiente para isso. Mas se você tem muitas ferramentas elétricas ou muitos equipamentos grandes que precisa carregar, com certeza vale optar pelo modelo XL. O fato dessa mala possuir essa construção e esse sistema de rodas grande permite com que você entre em qualquer tipo de terreno com essa mala, seja um terreno urbano ou até fora de estrada. Eu dei uma olhada em outras bolsas vendidas no mercado e por mais que existam algumas boas opções, nenhuma delas possui essa construção firme ao mesmo tempo que tem essa flexibilidade da construção em tecido. E aliado a isso tudo, nenhuma delas possui um sistema de rodas desse tipo, que normalmente só é encontrado em malas rígidas de muita qualidade. A TI Brasil é a revendedora oficial do ToughBuilt aqui no Brasil e trouxe, além de todos os portas-ferramentas, também essa bolsa, a bolsa XL e outros modelos da ToughBuilt. Eu vou deixar um link na descrição da ATI para todos os produtos da ToughBuilt e vou deixar também um cupom para que você tenha desconto no site da ATI. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe na descrição o que você achou sobre essa bolsa e siga a gente também no Instagram, @canal Meu Review. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Um abraço.